Oi, amigos, tudo bom? Bom, como vocês estão? Esse é mais um Isabel Informa. Tô muito feliz de estar aqui com vocês no dia de hoje pra falar sobre tantas e tantas e tantas coisas. Às vezes se falam pra mim, Isabel, às vezes você some nos vídeos, né? Mesmo que eu tenha tido ao vivo ontem com vocês. Mas, como vocês sabem, a minha vida é meio dividida, assim. E hoje eu tive um dia bem ativo no trabalho, né? Eu voltei a trabalhar presencial pelo menos uma ou duas vezes por semana. Então, alguns dias aí eu volto e tem toda aquela vida novamente. Quem aí de vocês tá voltando pro presencial? Nossa, hoje, cara, eu tava trabalhando de casa há muito tempo, né? Voltar a pegar ônibus 1h30, 1h50 pra chegar em casa, eu acho que assim, é uma outra vida, né? Um outro momento aí que a gente vai voltando a se acostumar. Tanto tempo depois aí ficando aqui em casa, quietinho, mas também é muito bom aí pra empresa. Pra quem não sabe, a outra parte da Isabel também faz várias outras coisas. Eu trabalho com comunicação interna e endomarketing, então realmente aí é uma vida cheia de idas e vindas, então vocês fiquem tranquilos que eu sempre estarei por aqui, às vezes um pouco atrasada, quase sempre um pouco atrasada, mas sempre aqui, sempre trazendo entrevistados muito legais do Segunda de Pijama, e quem sabe essa semana a gente traz mais um entrevistado, mais um jogador aí pra vocês. Pra quem não sabe, eu e a Ani, a gente já entrevistou vários jogadores do nosso podcast, então aí tem acesso a tudo, e lembre-se de se inscrever no canal, porque a gente tá com a meta de 50 mil até dia 13 de abril, que é o meu aniversário, e se eu bater essa meta, eu vou sortear uma camisa do Santos no dia 13 de abril, que como eu disse pra vocês, é o meu aniversário. Bom, gente, abri todas as páginas aqui. A gente tem muita e muito assunto pra falar, mas acho que hoje eu queria trazer pra vocês, principalmente, a gente teve o anúncio do Maicon, né? A gente teve a coletiva do Maicon, a gente tem toda a questão do Marcos Leonardo, a gente tem a Copa do Brasil também, e a gente tem, é claro, os anúncios aí do Santos, finalmente, né? Realmente anunciando reforços, né? Mas quero conversar com vocês a importância desses reforços, o momento em que eles chegam. Mas antes aí, vamos falar o que é mais fácil, né? O que é mais simples. O Santos, como vocês sabem, enfrenta o Coritiba, né? Acho que de todos os confrontos a gente tem aqui foram 4 deles são equipes de Série A, né? Então tem o Juventude e São Paulo, que também não é um confronto fácil. Atlético Goianiense e Cuiabá também, se a gente pegasse Cuiabá, seria um time bem chatinho pro Santos jogar. O Curitiba, como a gente tá falando, não é um time, dentre todas as possibilidades do Santos, não é um time fácil. Mas eu acho que assim, a gente sabe que independente de quem o Santos fosse jogar, seria um jogo difícil. Então assim, se você tá preocupado ou não de ser o Curitiba, eu acho que nesse momento pro Santos a gente se preocuparia facilmente com qualquer que seja aí o time que o Santos iria jogar. O Curitiba, pelo menos, não é uma viagem tão longa e não é um time que o Santos vai ter que se matar de estudar, né? Por exemplo, quando você vê aqui outros times que realmente, o time do Botafogo, né? O Ceilândia de Brasília, né? O Azuris, que vai jogar contra... Oh, acabou de ser gol do Brasil. Que vai jogar contra o Bahia. Então, são realmente times aí que são viagens mais longas, esses gramados piores. Eu acho que também a gente dá pra pensar pelo lado positivo, né? Acho que chega um pouquinho de só ver e lamentar como o Santos pega times, isso ou aquilo. Eu acho que o Santos, nesse momento, tem que começar a ver as coisas pelo lado positivo. E falando, sem ser tanto pelo lado positivo, né? O Marcos Leonardo, ele é suspenso por 3 jogos e desfalca o Santos no início da Copa do Brasil. O Marcos Leonardo havia sido expulso depois da partida de volta das quartas de final da Sul-Americana contra o Libertad do Paraguai por reclamação naquele jogo que o Santos acabou sendo eliminado em casa. Eu acho que esse fator ele é mais importante, ele vai além do Marcos Leonardo pra gente entender como que esse Santos vai se portar, né? Já que sem o Marcos Leonardo, a gente pode ou improvisar o próprio Goulart, né? Que a gente viu muito isso acontecendo com o próprio Bustos, né? Tirando, às vezes, o centroavante, colocando o Goulart como um centroavante, acaba sendo um jogo mais cansativo, então eu não sei como que o Bustos vai pensar nessa estreia no campeonato continental, né? Como que o Bustos olha para esse jogo, mas a gente também ter a possibilidade também dele utilizar o Léo Batistão, será que ele vai utilizar o Juan? Eu não sei, eu acho muito difícil nessa estreia sul-americana a gente ver o Juan sendo utilizado dessa forma. Eu vejo mais a cara do Bustos nesse momento de acabar ou utilizando o Batistão ou utilizando o próprio Goulart, como a gente tá comentando aqui. Bom, acho que vamos passar para o nosso próximo assunto, né? O Santos aí nesse momento realmente com bons assuntos pra gente falar nesse momento. A LDU libera e o Santos aguarda... Ai, o Mussetti me ensinou a falar, acho que é
Johan Julio, é isso? Tá certo, tá errado? Bom, o Julião aqui pra nós. O Julião chegando aí pros exames médicos. É um meia atacante equatoriano de 24 anos que deve reforçar o Peixe por empréstimo. Essa é uma matéria aqui do GE. O Santos avança a negociação e basicamente aí o Santos traz esse jogador, ele tem 24 anos e ele surge como um plano B no lugar do Emmanuel Martinez, que a gente até acabou falando um pouquinho aqui dele no canal, porque realmente foi algo que o Santos viu de uma maneira muito rápida e logo desistiu, né? Nessa temporada ele participou de 6 jogos, 5 deles como titular, mas ficou o tempo todo em campo e apenas um deles. No ano passado fez gols contra o Flamengo, barará. Bom, é um meio atacante, é um atacante que a gente consegue entender que o próprio Bustos já queria esse tipo de nome lá na frente, um nome um pouquinho mais forte, né? Por mais que ele entenda a importância do time jovem do Santos, ele sabe que ele queria há muito tempo reforçar o ataque. A gente ainda tem a possível chegada do Angulo, até tem uma matéria muito interessante do GE também, que ela fala, está quente, está morno, está frio. E aí no está quente, ela traz esse jogador, meio atacante de 24 anos, que foi liberado e aguardado para o exame médico. E é interessante porque a possível chegada do Angulo também, que também é atacante nesse momento, pode vir ou não, tem todo o imbróglio aí com o Cruz Azul do México e é um centroavante. Eu acho que é bem para esses momentos como a gente vê que o Bustos, por mais que ele confie nos jovens, ele vê a necessidade de você reforçar, por exemplo, talvez o Johan Julio, ele vai jogar como um meio atacante, vai jogar ao lado do Goulart, talvez porque ele não sinta tanta presença mesmo de um reserva, como um Pirani, prefere ver um meio de campo mais encorpado. Eu acho que hoje o Santos, tirando talvez o próprio goleiro, nesse sentido, eu acho que o Santos, ele cabe bem qualquer tipo de reforço pro time do Santos hoje, né? E continuando aí, nessa matéria interessante aí do GE, ele traz também o Rodrigo Fernandes, né? Rodrigo Fernandes, volante do Guarani, do Paraguai, o jogador tem 26 anos e foi emprestado ao Santos, ele já está realizando os exames. O Santos já anunciou a contratação do volante uruguaio, ele anunciou hoje até, o volante, como eu falei pra vocês, tem 26 anos, o Peixe cogitou negociar a vinda em definitivo, mas diante dos problemas financeiros, né, viabilizou apenas um empréstimo. Então, aí o Santos pagou uma quantia pela liberação do jogador. Acho muito interessante, como eu falei pra vocês, ele é um volante, né, apelidado de Pitbull, então eu não sei exatamente como que o Bustos vai pensar, como é a chegada de um volante. Acredito que nesse momento o Bustos não vê o Santos como uma possibilidade de primeiro volante, então acredito que os dois vão mais ou menos brigar por esse primeiro volante nesse momento, porque em termos de segundo volante a gente tem o próprio, pode jogar com o Sandri, pode jogar com o Zanocelo, pode jogar com o próprio Camacho, mas vejo esse tal Pitbull, um momento que o Santos possa jogar tanto com o Maranhão ou com esse tal Pitbull aí do Santos, que o Santos acabou de contratar, o Rodrigo Fernandes. Fico muito feliz, eu acho que é um jogador que vem de fora, é um jogador de 26 anos, tem a opção de compras dos direitos econômicos até o final de dezembro, né, até o final de dezembro desse ano, então é um empréstimo mais breve. Eu gosto muito desses empréstimos, é claro que a gente pode vir a perder o jogador, né, se ele for muito bem no Santos, às vezes acabar e vai super bem, no ano que vem a gente vê e tá no Flamengo, né. Isso sempre pode acontecer, o Santos sempre pode servir de vitrine por não ter dinheiro para compra, mas eu prefiro muito mais empréstimos curtos, que a gente possa servir de vitrine e tudo bem, do que você fazer compras hoje, fazer uma grande compra no mercado. O Santos, a gente sabe que historicamente não vem sendo positivo para o Santos. Então eu acho que é um jogador muito interessante, e aí a gente tá falando de um jogador que chega para jogar, né? Tanto ele como o próprio Maranhão, dependendo aí de como o Bustos vai olhar para esse time. Falando aqui um pouquinho das primeiras frases, né, do Rodrigo Fernandes, estou muito feliz de estar aqui, espero estar no nível que é necessário nesse clube tão grande da América. Sei que o Santos é muito gigante, como todos sabemos, temos que brigar por coisas importantes. Então, olha, eu acho que nesse momento aí o Santos, ele consegue caminhar um pouquinho mais no mercado e consegue fazer algum tipo de contratação. Falando em efetivação de contratação, hoje a gente também teve a apresentação do Michael, que acaba falando uma frase bem impactante, né? Quem não aguenta pressão não serve para time grande. Justamente, né? O Michael é um jogador que chega aos 33 anos para ser um titular que não vá sair da zaga, né? Nesse momento, o Santos até tá com questões sobre a renovação do Kaique. Hoje a gente olha o Michael como um cara que tem que jogar ali ao lado do Bauerman e não sair de jeito nenhum, né? Então, realmente, o Santos, ele contrata jogadores um pouquinho mais velhos e, como a gente já falou,
Para contratar jovens, para contratar possíveis promessas, para contratar apostas, o Santos não precisa. O Santos precisa, nesse momento, de fato, contratar jogadores que entrem e consigam jogar. Dentro daquela matéria interessante do GE, a gente tem o Angulo, que ainda pode fechar ou não, né? Ele tem contrato até junho, o Cruz Azul não quer liberá-lo, ele é um centroavante. E aí, como a gente vê essas partes mais frias, né? O Castilho, que a gente já falou aqui, realmente era um cara que ele era lateral e ponta, seria muito interessante pro Santos, mas as pedidas foram muito altas. O Fernando Sobral, que é um volante, basicamente a gente olha para esse Rodrigo Fernandes, que entra no lugar do Sobral por ser um volante, e o próprio Emmanuel Martinez, como a gente falou para você, o Julião aí chega aí para cumprir essa função. Achei que o Santos se movimentou de maneira rápida no mercado. O Santos teve aí seus problemas, o Santos teve as suas negativas, mas se movimentou. Me preocupa ainda o que eu já falei para vocês, aquela questão do Santos olhar para basicamente o Barcelona de Guayaquil e times sul-americanos quando tem o Bustos, olhava só pro Corinthians quando tinha o Carille. Falta um pouquinho de... Não sei te explicar, às vezes parece que o Santos está limitado à opção do técnico, isso me incomoda um pouco. Mas eu vejo um Santos pelo menos um pouco mais veloz no mercado. A gente sabe que hoje é dia 29, então a gente já tem um pequeno chão aí, mais ou menos duas semanas? Uma semana, né? Hoje é dia 29, o Santos joga no dia 5, uma semaninha, uma semana, então, de treinamento pro Santos. Não sei como que o Bustos vai montar esse time, mas como eu falei pra vocês, o Santos tem a questão do Marcos e também tem provavelmente uma questão com o Ângelo, que aí o Ângelo acaba também sendo uma incerteza. É um time que vai tomando forma. Felizmente, a Sul-Americana, que a gente vai jogar logo de cara, não é um jogo decisivo, diferente lá do dia 20, que a gente tem a Copa do Brasil contra o Curitiba, que são 2 jogos que são mata-mata. Lembrando que a Sul-Americana é um campeonato que só o primeiro passa, então que acaba sendo um campeonato bem complicadinho pro Santos, mas acho que o Santos aos poucos tá se equipando um pouquinho melhor, tá se fortalecendo, né? Um time de parte de cima da tabela? Não, mas é um time que pode vir a ser minimamente competitivo e não sofrer em todo o campeonato que tá presente, como a gente falou ano passado, né? O Santos, ele disputa o Paulista, o Brasileiro e o Paulista, 3 campeonatos seguidos, que 3 campeonatos que o Santos quase cai. Então eu acho que minimamente não ver um vexame já é algo promissor aí pra torcida. Como eu falei pra vocês, fico feliz com a rapidez do mercado do Santos. Vamos esperar que essas contratações deem certo e eu vejo vocês no próximo Isabel Informa. Beijos!